Pessoal, boa noite. A gente vai começar agora. Todo mundo bem-vindo aqui. Boa noite, pessoal. Isso daqui é a nossa 7ª edição do Prosa no Museu. Queria agradecer a todo mundo que veio, nesse frio especialmente. Queria começar um pouco falando sobre o nosso projeto. O Prosa no Museu, que é um projeto independente. Ele é realizado pelo museu e tem o apoio do Círculo Italiano. E eu queria também agradecer a todo mundo que faz parte desse projeto, que aqui está comigo hoje. É o Hugo Bendini, a Cláudio, a Diana e o Alexandre. E tem o Diego também, que infelizmente não veio hoje, mas todos nós aqui nós fazemos parte do Prosa no Museu. E apesar de nosso projeto é independente, inteiramente voluntário, mas a gente tem alguns apoios de empresa que sem os quais a gente não conseguiria estar aqui. A gente queria fazer um agradecimento a eles. É o Círculo Italiano de Taubaté, a OCA, Observatório de Cultura e Arte, a Mistra, Cultura, Patrimônio e Memória, o Almanac Europês, o Leite na Pista, a Companhia do Sol, o Francisco Trevisan Vídeo, o Leonardo Pereira, que é o nosso ilustrador aqui, ele vai ficar fazendo caricaturas em tempo real, de todo mundo, ou não sei. O Douglas Castilho, do Quiririm News também, que ele está nos apoiando e ele fez uma grande mobilização. Oh, caramba! Ele fez uma grande ajuda para a gente aqui, trazendo uma quantidade enorme aqui que ele conseguiu capitalizar aqui no Quiririm de agasalho, para a campanha do agasalho, que a gente estava fazendo há 3 meses e está se encerrando hoje. Hoje é o último dia. E para essa edição aqui a gente vai discutir sexualidade, uma visão filosófica contemporânea. E a nossa convidada do mês é a professora Simone Suelene, que ela é professora da Faculdade Deoniana e de cursos livres de filosofia e psicanálise. Queria agradecê-la por estar aqui. Bem-vinda. Simone, a palavra é sua. Fique à vontade. Deixa eu só fazer um adendo aqui. No final aqui do nosso prosa, a gente vai ter um sorteio de livro. E, mais uma vez, o sorteio de livro é baseado na nossa lista de presença. Então, quem não assinou, por favor, assine. O sorteio vai ser feito no final. E, ao final do nosso bate-papo, a gente vai abrir para pergunta e interatividade com o público. Quem quiser fazer a pergunta, por favor, levantar a mão. Aí vai ter que vir aqui na frente, falar no microfone. Todo o nosso prosa, ele é gravado. E desde a primeira edição. E fica na íntegra no nosso canal no YouTube, que é Prosa no Museu, YouTube/Prosa no Museu. E nossa página no Facebook também, que é Prosa no Museu. Obrigado, gente. Muito obrigada, muito boa noite. É um prazer inarrável estar aqui, que a gente vem acompanhando o Prosa no Museu desde o comecinho. Os idealizadores aí, a equipe do Prosa do Museu, estão sempre de parabéns. Essa é uma iniciativa extremamente importante para a cultura, para a informação, principalmente da nossa região, que, embora tenha tantos talentos, ainda acaba, vamos dizer assim, passando despercebido muita coisa. Um destaque para essa exposição de fotos, que são pessoas de Taubaté e realmente é um trabalho excelente. Bem como artistas, enfim, a gente tem uma riqueza na região que é muito interessante estar divulgando e estar trazendo, porque é a terra, né? A terra da gente, não sei, a gente que é da terra gosta disso ainda. Então é realmente um prazer. Eu trago hoje para vocês, assim, foi muito interessante esse trabalho, porque, inclusive, eu vou deixar mais para o final para comentar, mas assim, tanto que a gente falou sobre isso, tanto que a gente, assim, trocou, e tantas informações, tantas coisas que foram surgindo, que eu acabei criando um curso somente sobre esse tema, né, que vai estar sendo ministrado lá na Faculdade Deoniana. Daqui a pouco eu vou trazer uns folderzinhos da faculdade, que lá eles têm também, aproveitar, pedir licença para divulgar o projeto da Faculdade Deoniana, que é um projeto social, aberto para toda a comunidade, independente de graduação ou não. Eles têm assim diversos cursos de extensão, de pouco tempo, custo baixo, que é só para realmente a gente estar multiplicando opiniões. E aí tem
cursos fantásticos e pessoas muito bem qualificadas que atendem lá. Então, fica a dica aí, se vocês quiserem entrar no site da Deoniana, agradeço o espaço do Prosa no Museu para estar colocando isso. Então, inclusive o título desse curso ficou assim: o uso do corpo e suas apropriações. Porque, na verdade, falar de sexo é um desafio. E como não existem coincidências, na TV aberta aí, nesse último mês, a gente percebeu que tanto de um lado quanto de outro, né? Semana passada teve Globo Repórter falando sobre a sexualidade, há 2 programas do Café Filosófico atrás falando sobre sexualidade, ou seja, é um tema latente, são questões que estão aí. E aí, dentro da filosofia, a gente traz uma provocação, né? Então, eu gostaria, assim, que, diante do olhar que eu vou apresentar para vocês, que a gente pudesse fazer uma suspensão de juízos. Os gregos chamam de epoké, né? Que a gente possa suspender os nossos conceitos, os nossos juízos, para poder se abrir para essa perspectiva que eu vou apresentar. É uma perspectiva que é filosófica, é psicanalítica. Então, ela vai, vamos dizer assim, adentrar dentro é ótimo, mas ela vai adentrar pelas miúcias aí do nosso cotidiano e das nossas ações. Então, eu gostaria muito, e como isso é um bate-papo, né, eu gostaria que vocês, a qualquer momento, interagissem, participassem, pode me interromper, não tem problema nenhum, embora a gente tenha a sessão de perguntas depois, mas às vezes fica ali, e até para interagir, para um bate-papo, eu acho saudável, gosto, e o convite é esse, né? É um bate-papo, é uma prosa. Aqui nós somos, digamos assim, todos humanos, somos todos pessoas guardadas as devidas proporções iguais, em termos de humanidade, as nossas experiências é que nos tornam singulares. E esses significados que a gente dá para as nossas experiências é que vamos dizer, o pulo do gato. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Todos aqui se consideram normal? Todo mundo é normal? Não. Quem que não é normal? Quem não se acha normal? Bem-vindos, bem-vindos. Por que ninguém é normal, né? Como disse a nossa amiga Lígia aqui. Porque o conceito de normalidade, ele está instituído, né? Numa norma social. Aquilo que a gente chama de sociedade. E quem que é essa sociedade? Aonde que ela reside? Aonde que ela habita? Quem é a sociedade, pessoal? Vocês podem participar. Muito bem. A sociedade é cada um de nós. E aí a gente formula, né, e vive conforme, vamos dizer assim, a arquitetura, né, das condições que são culturais, que são genéticas. E a nossa primeira sociedade qual que é? Muito bem, é a família. Muito legal. Por favor, passa uma para nós. Então, eu trago uma provocação para que a gente possa tomar posse daquilo que é nosso. Então, assim, o que é meu, gente? Além daquilo que eu compro e pago, mas que, como é matéria, vai se dissolver, não é isso? Existe alguma matéria que perdure a eternidade? Não, né? Os objetos, eles são, de uma forma ou de outra, descartáveis. O que é meu? Eu vou dizer, só um minutinho que eu preciso das mãos para isso. Esse dedo é meu. Esse dedo é meu. É a única coisa que eu tenho. Esse dedo, esse corpo, essa carne. Entende? Não. Durante o tempo que eu estiver aqui habitando nela. Mas isso aqui é meu. O que eu faço com ele é só, vamos dizer, da minha conta. Tá certo? Então, a gente vem desmistificar, talvez, alguns paradigmas que estão instituídos. Nós não vamos falar nenhuma novidade, não, tá? O que nós vamos falar, o que nós vamos propor, é uma ótica, é uma perspectiva, tá certo? Que eu creio que essa é a função do filósofo, provocar. Né? O filósofo é aquele que busca um gato preto num quarto escuro que não está lá. Então, ser filósofo, vamos dizer assim,
é estar buscando sempre. E quando a gente encontra respostas, a gente elabora novas perguntas. Ou seja, não tem fim. A atividade, a atitude filosófica ela é essa. Tanto é que o conhecimento filosófico é um conhecimento completamente inútil. Ele serve apenas para que a gente possa elaborar o pensar. E aí, para quem crê nisso, a gente pode criar várias utilidades a partir daí. Mas não que a filosofia seja um conhecimento utilitarista, de maneira alguma. O que é utilitarista é a psicanálise. Por quê? Porque ela serve para a gente resolver as questões que... Dois pontos. A. Incomoda a humanidade ou incomoda a minha pessoa? O que vocês acham? Quem que acha aí que é a humanidade? Quem que acha que é a pessoa humana? A priori pode ser pensado como uma análise humana, dentro de uma humanidade. Porém, ela é altamente individual. Por quê? Porque a pessoa vai levar para o psicanalista aquilo que é um problema para ele. Exatamente. Independente de onde ele está inserido, dentro de qual humanidade, de qual modelo civilizatório que ele está incluído. Tá certo? Ou incluso. Então, eu trouxe aqui algumas provocações, Você é dono do seu próprio corpo? Ou do uso que você faz deles? Vocês são donos? Vocês se consideram? Quem é que não se considera dono do seu corpo? Então, assim, agradeço a sinceridade, agradeço, é com muito respeito, é com muito carinho que eu venho colocar para vocês algumas considerações. Sobretudo o respeito, porque eu não quero aqui magoar nem ofender ninguém. Mas a gente está sempre pronto para abrir fronteiras, colocar aquilo que está posto, que está falando na Europa, uns pelo menos 100, 150, 200 anos atrás, e que a gente só tem conhecimento através da leitura. Então, quem lê em outra língua consegue acessar facilmente. Quem não lê em outra língua tem que esperar a tradução, tá certo? Então, é assim que funciona o conhecimento, vamos dizer assim, dentro do Ocidente. Porque tem isso, hein? Nós estamos falando dentro de uma realidade que ela tem um recorte geográfico, cultural, nós estamos falando de Ocidente. Embora eu vou, no final, colocar algumas considerações orientais, que é onde Simone Suellene crê que pode haver aí alguma alternativa de sucesso particular. E entendendo o sucesso como uma realização, como algo satisfatório ao nosso ser, independente, vamos dizer assim, da questão material. Então, aqui nós estamos num momento bem de dantista, que é para alimentar a nossa alma, alimentar o espírito, a nossa inteligência. Então, como é que a gente pensa? Essa coisa do pensamento ela é muito, 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 muito importante. Eu quero lembrar, assim, pedir para o Rômulo, quando chegar perto de 15 minutos para finalizar minha fala, você me dá um toque, por favor? Então, assim, a grande maioria de nós, do senso comum, da massa, não estou dizendo de quem é intelectualizado, não quero ofender ninguém, mas a grande maioria de nós acha que pensa, quando, na verdade, a gente age como uma vaca. O que a vaca faz? A vaca, ela come seu capinzinho lá, aí ela mastiga, e, de repente, ela engole, às vezes ela regurgita aquilo, O que é regurgitar? Ela continua mastigando, volta e continua mastigando. E aí, ela decide. A vaca, estou falando da vaca, no pasto ali, que aqui tem uma paisagem maravilhosa, vocês podem ir lá, em loco, poder verificar se eu tenho razão ou não. Aí ela mastiga, aí ela vai decidir se ela engole ou se ela gospe. Nós humanos não temos essa capacidade ainda da vaca, a gente precisa ser informado disso. Por quê? Porque a gente fica atrelado ao passado e fica atrelado ao que eu estou projetando de futuro. Eu seguramente afirmo que a grande maioria da população, pelo menos ocidental, Vale Paraibana, dentro desses recortes que eu estou colocando, ela é o quê? Ela fica presa em questões que são totalmente criadas dentro, vamos dizer assim, daquilo que a gente pode chamar de mente.
A gente acha que a gente está pensando, mas a maioria do tempo a gente está perdendo tempo, um tempo precioso de vida, fazendo o quê? Somente revivendo as coisas que já passaram e planejando o que vai vir. Olha só. E aí o que acontece? Eu não vivo esse momento presente, esse momento aqui e agora. E qual que é esse momento aqui e agora que eu devo viver? Pisca. Piscaram? Esse é o momento. O outro já foi. Entende? Pense em qualquer coisa que vocês quiserem agora, sim. Pense em qualquer coisa. Pensaram? Já foi. Já não é mais. O que nós somos, como diria Heráclito, o homem não é o mesmo quando entra e sai do rio, e nem o rio é o mesmo quando recebe esse homem. Nós mudamos o tempo todo. E aí, quem não muda, quem é preso em convicções, quem tem certeza aqui de alguma coisa? Gente, quem tem certeza de alguma coisa? Vamos lá. Quem é que é dono de uma verdade que se agarra e não larga mais? Muito obrigado, que público bom, meu Deus. Oh, vamos fingir que a gente acredita, né? Porque não é bem assim a coisa. Lá no nosso subterrâneo, eu ouso dizer também que cada humano tem um reservatóriozinho de mágoa, de ressentimento, o qual, aliás, compõe e facilita muito questões como a agressividade, questões como as que Freud vai colocar aí ao longo da literatura dele. Mas o que eu quero dizer com a gente pensa que pensa, porque a gente... e o que eu falei, o fato de eu contar para vocês sobre a vaca não quer dizer, ou não me faz menos vaca que qualquer um de vocês, tá? Inúmeras ocasiões a gente se pega regurgitando o que passou e projetando o que vai acontecer. Tá certo? Só que o objetivo da gente é que nós possamos estar atento ao que está acontecendo dentro do que eu posso chamar de mente, cabeça, ou dentro de mim inteira, porque quando a gente sente, né? Não é algo só aqui ou só aqui. A mente, ninguém sabe dizer onde ela habita e o que ela é, né? Então nós não vamos nem entrar nesse meandro, porque tem muita coisa. Então eu afirmo a vocês que o pensamento, quando ele é, vamos dizer assim, utilizado, ele serve para criar ideias, para gerir problemas. Então, pensar serve para isso. Qualquer outra coisa disso, eu estou regurgitando feito uma vaca, ou estou, se eu for um poeta, um artista, delirando sobre a próxima obra, ou sobre qualquer outra coisa. Mas é muito importante a gente perceber isso em nós, essa questão do pensar. Essa questão do atentar para o que eu estou vivendo agora, tá certo? E a nossa ação? Como é que a gente age? Como é que a gente costuma agir? A gente age do jeito que a gente quer? A gente faz o que a gente quer? Ou a gente segue alguma norma, algum modo, mesmo que eu não queira? Como é que é isso na vida da gente? Isso é algo que a gente arrasta como grilhões, né? Como se a gente, eu não sei, vamos colocar assim um evento, aqueles eventos que a gente não quer ir, mas a gente tem que ir. E aí a gente faz o quê? Eu uso muito a palavra agente, embora formalmente não seja elegante, mas eu gosto dessa popularização da fala, porque parece que nos aproxima. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam, e qualquer crítica é muito bem-vinda para que a gente possa crescer. Aí eu pergunto para vocês, a forma que a gente vive, de um modo geral, ela é normal? Ela é natural? Mesmo se eu seguir aquele modo XYZ, eu vou estar, vamos dizer, dentro? Eu vou estar salva? Como é que vai ser isso? E por que a gente age dessa forma? Embora às vezes a gente não concorde. Será que a gente não está buscando uma aprovação? Será que a gente não está buscando uma identificação? Será que a gente não quer ser amado, no fundo? Querido?
Eu diria que todo animal, eu diria que todo ser. O meu querido, como é seu nome mesmo? O Paulo disse assim para a gente que todo mundo quer ser. Eu digo que todo ser, tudo aquilo que tem vida, pedra, vegetal, o animal, né? Dá carinho para um cachorro, para um gato, qualquer bichinho, né? Então, quer dizer, nós somos seres frágeis, nós somos seres carentes. Só que a gente, né, nós não podemos nos colocar dessa forma, senão nós somos esmagados, não é isso? Freud diz que nós somos feitos de carne e osso, mas somos cobrados como se fôssemos de ferro, tá certo? Então, o uso do corpo que a gente faz, ele depende sempre das nomeações que a sociedade nos impõe, que ela nos delimita. E dentro dessas nomeações, a gente tem classificações que servem para quê? Para rotular, para enquadrar, para colocar você dentro de uma forma e que você saia andando. É isso que querem de você, vai! Entendeu? Desde que é bebezinho, aliás, desde muito antes disso, a gente vai analisar código genético, a gente vai analisar até a química holística, né? Uma coisa assim do universo que já vem ali tensa. Para Jung, por exemplo, isso já vem, né? A gente já, quando vem, já vem com uma série de arquétipos já construídos. E as normas e os juízos que a gente... E por quê? Olha só. Por que é importante a gente pensar? E não ser uma vaca? Porque aí, quando eu penso, eu crio, eu gero possibilidades, eu reflito, e aí eu posso, digamos assim, tentar respeitar a opção do outro, tá certo? Então, respeito não é algo que vem com a gente, é igual paciência, é uma virtude que a gente vai buscar. Né? A paciência também é uma virtude. Ninguém vem pacientado, ninguém nasce apacientado, ninguém nasce com dignidade, ninguém nasce com caráter. Essas coisas vão se construindo ou não, né? Vão se agregando ou não. Então, os conceitos, os juízos, quando a gente pensa, quando a gente age igual uma vaca, e porque a gente acha que faz isso, a gente faz o quê? Nós tendemos a julgar, porque é bem mais gostoso. Diz uma lenda que a gente anda em fila indiana. Na frente, a gente carrega todas as nossas qualidades. E atrás, os nossos defeitos. Então, eu só consigo enxergar o defeito do outro. O meu eu não enxergo. Primeiro porque, né, nós estamos dentro de uma realidade o qual me empurra para que eu não tenha muita responsabilidade. Isso eu trago dentro de uma leitura de Brasil, principalmente. Dentro de uma organização política, dentro de uma organização social, ao qual, devido até por ignorância, penso eu, nós ainda somos acometidos de, por exemplo, né, a Previdência está na mão da comunidade política, enquanto deveria estar na mão de cada um, né? O que cada um vai fazer da sua vida depois de uma certa idade, cada um decide. Mas, enfim, nós não vamos discutir isso aqui hoje, pelo menos. Mas fato é que, devido à forma como a gente está posto dentro da nossa realidade, de vida, de família, de mundo, a gente percebe o quê? A gente percebe que esses juízos, esses conceitos, já vêm pronto para nós. E nós somos ensinados a reproduzi-los. A própria educação formal na escola, ela não nos propicia uma abertura. Vai fazer direito, vai questionar o seu professor. Eu digo isso porque eu fui aluna do Milton Meira na USP, ele é um grande jurista, e ele mesmo dizia, as pessoas que fazem direito não vão questionar as leis, não vão questionar. É tanta lei que eles têm que, vamos dizer assim, decorar, tanta lei, tanta coisa, tanta mudança, que não há tempo de realmente fazer direito, de realmente fazer, vamos dizer, aquilo que deveria ser. Mas também não vamos entrar dentro desses meandros. Por favor. Quem dita as normas, né, somos nós. Essa sociedade a qual a gente se compõe, a gente já concluiu que é formado por cada um de nós. Então, se eu vivo de uma forma que não me agrada, se eu vivo de uma forma... Isso é um problema meu, tá? Depois a gente troca cartão, eu dou meu telefone, a gente bate um papo, porque assim, você pode ficar tranquilo que a forma que você está vivendo é a forma que você vive. Ela é sua. Entende? Aí a gente vai analisar outras questões, éticas, morais, mas assim, ela é sua, está tudo bem com isso.
Então, a gente precisa, ou seria interessante, que a gente pudesse se sentir à vontade com o nosso corpo. Saber exatamente, sabe, onde é que é bom tocar. Eu fiz uma pesquisa há uns anos atrás, que eu descobri que mais de 300 mulheres inteligentes, cultas, não atingiam o orgasmo. Entenderam? E aí? Né? A gente vem dentro de um formato, e tudo que eu estou falando, depois eu vou explicar um pouco mais, se houver tempo, né? Porque é tanta coisa para ser dita que... Essa leitura que eu trago é uma leitura a partir dos franceses, né? Porque cada escola tem, vamos dizer, um caminho, uma forma de elaborar. Cada escola que eu digo, a francesa, a inglesa, a alemã. Então, eu trago muito a escola, junto comigo, eu trago a escola francesa, a escola alemã, que quer queira, quer não, de uma forma ou de outra, faz uma crítica bem consistente acerca do modo que a gente vive. Então, Michel Foucault, Deleuze, Nietzsche, Schopenhauer, no caso polonês, e entre outros, trago Simone de Beauvoir para a conversa, trago Sartre, trago Freud, e esse pessoal todo, eles estão assim, sempre nos alertando para as coisas que a gente constrói, para as coisas que a gente reproduz sem necessariamente refletir. E muitas vezes a gente não goza. E aí a gente está fazendo o que aqui mesmo? Aqui, que eu digo, na terra, nessa vida, nessa carne. Cada um de vocês estão fazendo o que aqui? Se não goza. E no gozar, é no sentido pleno, né? Do gozo da vida. Muita gente está... Nós estamos entrando numa era de zumbis. Tá certo? Por quê? Porque o zumbi, ele vai no automático. E isso não é uma fala minha, é uma fala contundente de vários pensadores por aí. Depois o pessoal do Prosa tem tudo, bibliografia, citação, infografias, tudo disponível para vocês se deleitarem. Então, há 100 e poucos anos atrás, veio Sigmund Freud, né? E dentro de uma análise biológica, através do que outros colegas médicos já estavam desvendando através do trabalho da hipnose, como Charcot e Brauer, eles vão perceber, eles que eu digo, esses médicos, e a partir do olhar do Freud, eles vão perceber que aquilo que as histéricas, aquilo que as mulheres carregavam, era algo que estava para além do corpo físico. Então, ele faz a descoberta que talvez tenha revolucionado esses últimos 2.500 anos que a gente vive dentro dessa realidade que a gente está, né? Uma grande mudança de mentalidade, que é a perspectiva do inconsciente. O inconsciente é freudiano, embora outros pensadores tenham chegado perto, né? São Tomás de Aquino escreveu um livro que recentemente foi traduzido pelo Dr. Maurílio Camelo, um dos maiores especialistas de Aristóteles do Brasil. Está aqui em Taubaté, Faculdade Deoniana, uma gracinha, um fofo. Ele traduziu um livro de São Tomás chamado A Mente. Então, São Tomás, lá século IV, V, já junto com Agostinho, né, são contemporâneos ali, eles já investigavam as questões relacionadas à mente. Depois disso, a gente vai ter Descartes, né, com o racionalismo, que a partir de Descartes, vamos dizer, a gente até faz um mapeamento desse utilitarismo que a gente vive, mas também não vamos entrar nisso. Descartes tem lá As Paixões da Alma, o Tratado das Paixões da Alma, que é um bom livro para se ler. A partir do que Freud, dentro dessa perspectiva do inconsciente, percebe, é a energia libidinal, é a tal da pulsão, o Trieb, em alemão. Essa pulsão, essa nossa desconhecida, né? Ninguém pode dizer o que é a pulsão, ela é uma energia, e ela está assim, em nós, e para Freud, ela é totalmente sexual. Então, existe em nós um instinto, uma pulsão, que é basicamente sexual. E aí tudo vem daí.
para Freud, mas Freud está há 100 anos, né? Outros vieram depois dele, particularmente eu gosto muito de um psicanalista chamado Wilfred Bion, que ele é inglês, mas ele tem uma formação indiana. Ele é bárbaro. E tem uma cultura, sabe, um homem culto, porque o Freud era culto, ele era muito inteligente, mas embora ele tenha lido Nietzsche, Schopenhauer, ele não cita nenhum deles, porque também é arrogante. E tem muito disso na psicanálise. A arrogância é algo predominante, não só da psicanálise, da filosofia, porque é muito difícil, né? E aí o cara que chega lá, mas quando você vê um arrogante na sua frente, você pensa que ele não aprendeu nada. Mas vamos lá. E aí, essa forma dessa pulsão libidinal sexual, aí, vamos dizer, muda todo o contexto da civilização. Vamos lá? Por favor, mais um que... Aí eu trago um pouco de contribuição da Mari Del Priore, daquele livro Reformas Íntimas ou Reformas Íntimas do Brasil Contemporâneo. Ela faz uma leitura do Brasil. E aí eu quero dizer que umas coisas muito legais que eu encontrei lá, e que é assim, a gente que é brasileiro, nós que somos brasileiros, às vezes nós não damos muito valor para nós, sabe? A gente fica sempre querendo bebericar ali no que, principalmente no vizinho, né? Os Estados Unidos. Eu sou de uma geração que os Estados Unidos ainda era uma potência. Não que ele não seja tanto quanto, mas hoje ele já, vamos dizer assim, né, já está mais dialogável, né? Antes a gente exportava faxineira, hoje já não tem, né? É aquela coisa, já não está tão disponível assim. Mas dentro dessa leitura a gente percebe o seguinte, que o Brasil ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo, não só nos nossos minérios, nas nossas realizações, mas na questão da matéria-prima orgânica, dos humanos. Quando a Europa chegou, os portugueses começaram a conhecer, a Mari Del Priore, ela até faz um recorte ali, que devido até aquele... balançar das Índias, até, não sei se eu coloquei aqui, o pavoneavam, né? Se antes no Brasil os corpos pavoneavam e se exprimiam sem pudores, as índias andando lindamente nuas, e todo mundo à vontade, e elas não diziam não, né? Eles queriam sexo, elas iam, porque elas gostavam, e elas não tinham problema com isso. Então, era uma questão natural, né? Está certo? Então, depois disso, aí o que vamos dizer, a Europa de modo geral, é lógico que a gente falando assim parece que... Mas houve um movimento para que o sexo tivesse uma série de regras. Para esse olhar para a questão sexual. Porque aí o pessoal vinha aqui e ficava pirado com as Índias. E, inclusive, Pero Vaz de Camões, de Caminha, né? Camões é outro. O Pero Vaz, ele escrevia sobre isso e encantava toda a corte, encantava todas as situações, mostrando que como é bom andar sem roupa, como é bom poder fazer, vamos dizer, não ter medidas, regras, costumes, jeitinho, a coisa é toda mais à vontade. Eles gostaram muito, porém, aí o cerceamento veio junto. Então a Mari Del Priore, logo no comecinho, ela diz que devido, né, talvez, isso é uma leitura muito particular, mas, se antes a gente tinha algumas regras, com a vinda dos europeus, com a vinda dos jesuítas e os seus panos para tampar a nossa vergonha, esse conceito, até quando a gente fazia a chamada, aquele rapaz do Almanac Europeu, ele falava muito sobre a questão da vergonha. A vergonha foi algo que instituiu. Vergonha, saudade, entre outros conceitos. O próprio amor. A gente vive reproduzindo, falando, a gente ama, 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 ama. Mas quem é capaz de dizer o que é o amor? Aí eu cobro. Você não olha para mim, você não me dá rosa, você não me ama. Pois é, entendeu? E aí? Como que é isso? Quer dizer que amor é dar rosa, é dar conta, é cumprir exigência? Quer dizer que amar é ser do jeito que o outro quer? Como é que é isso? E como é que a gente faz com a criançada lá em casa? A gente não bota todo mundo na cerquinha ali, e agora, aí o pessoal fala que não pode, que esse negócio de dar tapa na criança, que é proibido, e o pessoal contesta, não, queremos continuar espancando as nossas crianças, é um direito, eu pari. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, também é direito, o pai tem uma região do Ribeirinho na Amazônia que é direito do pai fornicar com a filha a primeira vez, foi eu que fez.
Foi ele que fez, foi ele que pagou, é minha. Então ele vai ter a primeira noite com a filha. O incesto, ela é uma marca da civilização. O não incesto, né? A abolição do incesto. Porque antes, e ainda o é, em muitas comunidades, em alguns países, inclusive, isso não tem o menor problema. Entendeu? E isso pra gente é nojento, repugnante, né? A pedofilia. Falar de pedofilia hoje é algo extremamente estreito. Pega as meninas de 13 anos que gostam de dançar funk no Rio de Janeiro. E aí? A gente faz o quê? A gente faz o quê para elas? Loucas para experimentar, para sentir. Faz o quê? 13 anos. Né? 17,5 ainda é pedofilia. Mas vamos lá que tem muita coisa ainda. Como que a gente está de tempo aí? Porque eu não tenho noção. Vamos lá, mais um, por favor. Foucault diz assim, Michel Foucault foi um cara que, embora algumas correntes critiquem muito, porque chamam de estruturalista. O que é estruturalista? É aquele que impõe uma norma, um tipo, mas não tem nada disso, não. Ele estivesse vivo aqui falando com vocês, eu me atrevo a dizer que ele ia dizer, não tem nada disso, não. Ele fez um esforço de fazer leituras arqueológicas acerca do saber. Isso é uma novidade, porque Nietzsche tinha feito leituras genealógicas. O que é isso? É acabar com esse negócio de história, é o que está escrito, gente. É ir lá nas raízes, é ir lá vasculhar papel, vasculhar a realidade, conversar com as pessoas, que está vivo, pelo menos. Entender como se deu os processos. Porque tudo aquilo que a gente vive hoje foi feito por outros humanos. Não teve nenhum ET, nenhum alien, entende? Não vamos falar, não vamos entrar em hipótese alguma em questões religiosas aqui, por favor. Por favor, vá mais um. E aí eu trago para vocês alguns pensadores, algumas questões, que é o Sade, lá em século XVIII, XIX, o Marquês de Sade, ele vem dizer assim, que antes de sermos seres sociais, nós somos seres naturais. E se somos naturais, devemos viver a nossa sexualidade. Sade, ele escreveu as coisas dele em 1700 e qualquer coisa. Até hoje, ele é indigesto. Porque ele dizia que a gente podia fazer sexo do jeito que queria. Com violência, com merda, com xixi, com pancada. E tanto é que o sadismo, né, tanto o sadismo quanto o masoquismo, estão nas nascentes do pensamento dele. Alguns dizem até que foi por ele instituído, mas há muito mito. Esse é um deles, segundo uma doutora da UFRJ. Então ele diz assim, a beneficência é, sobretudo, um vício do orgulho e não uma virtude da alma. Não tem nada de sexual nessa frase dele, mas eu trouxe para provocar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é um amor, que a gente só faz o bem, que a gente é muito legal, que tudo que a gente faz é para o bem, isso é uma grande mentira. A gente conta para a gente mesmo. Nós só fazemos o bem porque nos é conveniente, porque é bom para mim, porque é o que eu quero fazer, alivia minha consciência, me ameniza da culpa. Entendeu? No máximo, a melhor das criaturas vai ter compaixão e misericórdia pelo outro, que sofre. No máximo. Entendeu? Porque, pelo amor de Deus, aquele que fala, eu tenho dó, substitua essa mentalidade. Porque humano nenhum pode ter dó de ninguém, a não ser de si mesmo, né? Por ser humano, por estar aqui, enfim. Nós podemos ter compaixão, misericórdia pelo outro que sofre. Mas não achar que você está achando, que você está fazendo bem ali, que você é o máximo, a última pacote da bolacha. Você só faz porque você quer. Então, a beneficência, isso aí, na verdade, é mais um vício do que uma virtude. A pessoa que é boa, misericordiosa, ela é boa, misericordiosa, ponto. Né? Não precisa se preocupar com isso. E aí, isso quem trouxe foi o Marquês. Aí ele fala, já falei daquilo lá. Aí, um pouco de Foucault. Existem momentos na vida onde a questão de saber se, esse se é muito legal. Depois eu vou falar sobre ele. Se pode pensar diferentemente do que pensa. Será que pode? A gente pode pensar diferente do que a gente pensa? Podemos?
Obrigada. Podemos, tá? Todo mundo pode ficar feliz, tranquilo, ir para casa, livre de culpa, porque a culpa também foi uma criação. A culpa foi uma criação instituída, datada. Não vou falar que foi judaico-cristã, não vou falar. E aí o Sartre, né? Sartre, Simone de Beauvoir, são franceses que viveram no pós-guerra, que lutaram por uma melhor conscientização da tentativa de uma, vamos dizer, harmonização. Porque esse papo de igualdade também é algo que a gente, é uma outra conversa, é um outro prosa, né? Aí ele diz assim, quando alguma vez a liberdade irrompe na alma humana, os deuses deixam de poder o que quer que seja. Tá certo? Então assim, eu não estou aqui pregando ateísmo, até porque fui criado na sacristia. Entende? Sou cristã, curto a beça Jesus Cristo e toda a literatura bíblica, assim como eu curto também o livro dos mortos, curto alguma coisa da Torá, alguma coisa lá do Corão, enfim, a gente vai se informando, né? Vamos lá, por favor? E aí, por último, eu trouxe o Kinsey. Não sei se vocês conhecem, mas é... Gente, aluguem o filme quem não assistiu. Vamos falar de sexo. Trouxe até a fotinho ali. Se vocês estão achando que o que eu digo é bobagem, assista. Esse cara aí, ele estudava as vespas. Acho que era biologia, biólogo, alguma coisa assim. E aí ele descobriu, nas vespas dele, que elas, como eram todas parecidas, mas elas tinham comportamentos sexuais distintos. Aí ele brilhantemente associou que os humanos também poderiam ter. E aí ele saiu entrevistando, pesquisando e experimentando. Transou com mulher, com homem, com um grupo, com avô, com irmão, com tia, falava de sexo na mesa no almoço e liberava a mulher para fazer o que quisesse, era uma farra. Assistam esse filme, é ótimo. Vamos lá. Inclusive, dá-se a ele a disciplina de sexologia, que foi... Essa tabelinha aqui, coloridinha, foi ele que intitulou. Falando sobre bissexualidade. A partir de Freud, nós podemos afirmar a humanidade, que, vamos dizer, também é um nome, né? Também é um nome criado para classificar um conjunto de humanos. A humanidade é bissexual. Se vocês não experimentaram, pode começar a pensar a respeito. Se vocês achavam-se, né, vamos dizer, totalmente hétero, pode repensar os seus valores, né, os seus princípios. Talvez vocês vão continuar com eles, e não tem problema nenhum, tá? Mas, né, de repente, poder saborear um outro prato, de uma outra forma, não pode ser, pode não ser tão ruim assim, tá certo? Não estou fazendo apologia, estou só convidando a experienciação, diferente, constatações, né? Aí a Simone de Beauvoir diz assim, que é uma outra coisa que dá uma outra prosa, não se nasce mulher, torna-se. E outra coisa, a mulher é um caso sério. A mulher é o demônio, é a desgraça do homem. A mulher, desde que começou-se a humanidade, lá na Grécia Antiga, para vocês terem uma ideia, a mulher só servia para parir, para fazer filho e para organizar. Amor mesmo, paixão, era só pelos iguais, ou seja, pelos outros homens. Tá certo? Mulher serve para parir, para cuidar. Vocês concordam com isso? E por que será que a gente ainda cria os nossos filhos homens dessa forma? Se é a mão que balança o mundo, é a mão que governa. Como é que é isso? Nós precisamos repensar esse papel de mulher. Tá certo? E é um convite aos homens também. E por que não? Eu acho bonito quando eu vejo hoje um dia o homem carregando o filho para a creche, o homem lavando louça, mas tem que lavar mesmo. Aí eu vejo de vez em quando piadinha no Facebook de um homem de mais de 50 anos. O camarada varrendo a casa, olha a tortura que a mulher impõe. Tinha que apanhar um cara desse. Apanhar, só porque ele postou aquilo ali. Mas bater até ele aprender. Tô brincando, gente, tô tentando não ser violenta, tá? Mas assim, olha, é um exercício, porque dá vontade de bater. O que ele está pensando? Que porque tem uma coisa ali pendurada, isso vai fazer com que ele não limpe a casa? E o lance de dar prazer para a mulher, gente? Fala aí, você reclama do cara uma vez, aí você está casada há 20 anos, você vai continuar reclamando?
Meu, vai, faz o que você quer aí, vou dormir depois. Que homem que perde tempo com a mulher? Só um homem que está enamorado e desses modernos, né? Perder tempo, que eu digo, é mordiscando cada pedacinho, provando, saboreando, admirando aquela mulher. Assim como vice-versa, né? Não estou dizendo que só a mulher tem que fazer isso, que só o homem tem que fazer isso, longe de mim. Porém, é uma questão de humanidade, né? Somos humanos. Então, homem, mulher, essas distinções também são. A questão do gênero foi imposta. Isso é uma questão de gênero, entende? Mas a humanidade ficou baseada nesse pênis. E é a questão do falo que Freud vai relacionar tudo, né? Como eu disse, outros psicanalistas vieram e, tipo assim, tudo bem, vai, que você disse isso, tudo bem que a gente está sabendo isso, mas vamos resolver outras coisas, que isso é só uma coisa. Tanto é que as pessoas mais iluminadas, as pessoas mais tranquilas, depois de um certo tempo, ou não, elas vão abrir mão do sexo. Eu trago para vocês aqui uma série de painéis, de anúncios que eu busquei na internet fazendo essas pesquisas. E aí vocês vão perceber cada coisa que tem. Não fui eu que disse, estava escrito, eu só trouxe aqui para demonstrar para vocês, tá certo? Então vocês analisem. Aí, até para argumentar o que Freud falou, ele vai dizer que em cada, isso também o Pepeu Gomes já tinha dito, né? Em cada homem, como é que era a música mesmo? Todo homem feminino tem um lado masculino. Se Deus é menina ou menino, não é isso? Sou masculino e feminino. Nós não somos nem isso, nem aquilo. Nós estamos contido em. Né? O masculino e o feminino está contido no humano. Por favor, querido. Eu não vou... Pode ir, eu vou passar isso aí que eu quero... Aí a questão, né, que Freud coloca, para a civilização existir, tem que ter abolido o incesto e tem que ter abolido o assassinato, que as pessoas gostavam muito de matar-se umas às outras. E aí, para a gente poder ter hoje, né, quando eu tinha 20 anos, as pessoas duravam até 60. Hoje o pessoal está durando até 80, 90 e trabalhando, estudando, o maior pique. Ótimo. Vamos lá. Aí estão lá as notícias que eu trouxe para vocês. Que eu tinha falado sobre o incesto, que nas regiões lá da Amazônia, no Ribeirinho, ainda rola muito, é normal, natural. E o pessoal até diz que devido muito... eu vim pegar água, desculpa. Devido muito às questões de não ter vizinhança, sabe? De não ter assim, outras pessoas por perto. Então, isso facilita muito esses engendramentos. Vamos lá? Tem mais coisa, bastante coisa até. Vai lá. Incesto e pedofilia, como a homossexualidade não deve ser um tabu. Isso é um juiz australiano. Essa pesquisa, esse trabalho do Observador foi em julho desse ano. Um juiz australiano que colocou algumas ponderações sobre isso. Não vou entrar nos meandros, eu estou apresentando questões que estão aí. Vamos lá. No Japão, conheça a indústria do sexo no Japão e espante-se com ela. Né? As histórias que você vai seguir são bizarras. Porque lá no Japão diz, nunca fui lá, não sei. Procurei algumas pessoas que conheciam até para não falar besteira aqui para vocês. Mas assim, lá eles têm lugares que as pessoas estão para serem acompanhantes por $100 à noite, assim como eu já vi na internet alguma brasileira fazendo isso, que é só para dormir de conchinha. Vocês já viram isso? A pessoa que paga mas não tem sexo, não rola sexo. É só para dormir de conchinha. Só para dormir abraçadinho, só para fazer companhia. Né? Só para fazer companhia. Vamos lá. Essa eu achei ótima. 20 leis bizarras, eu trouxe só algumas. 20 leis bizarras sobre o sexo. Daí pensai-se, é tudo coisa legitimada, não é besteira que o povo fala não, tá? Quer dizer, eu peguei de site que tem alguma legitimidade. Virgens não podem se casar. Não deu tempo de eu ver onde que fica esse Guam. Mas diz que as virgens lá não podem casar. Depois eu ainda fui, pesquisei mais um pouco. Aí tem uns caras
que eles ficam viajando só para desvirginar as mulheres para elas poderem casar. Máximo, né? Profissão ótima. Aí as mulheres pagam para dormir com o cara para poder desvirginar elas, para elas poderem casar. Não pode casar virgem. A segunda, que no Oriente Médio, a questão de fazer sexo com uma ovelha é muito comum. Tá lá. Lá no Líbano, né? Só faça sexo com animais fêmeas. Com os machos não pode. Só com as fêmeas. Ginecologistas não podem olhar para o órgão sexual feminino diretamente. Essa também foi pesquisada. Diz que eles usam um espelhinho para olhar. Esse barão deve ficar lá pelo lado dos muçulmanos, tá, gente? Mulher traída pode matar o seu marido em Hong Kong. Olha que máximo. Respeite a sogra. Isso é em Bolívia, aqui pertinho. Diz que é proibido fazer sexo com a mãe e a filha ao mesmo tempo. Com o restante dos parentes está liberado. Uma virgem não pode fazer sexo. Isso em Washington. Aí eu não sei como é que ela deixa de ser virgem, né? Mas tudo bem. A sogra precisa ficar olhando, isso na Colômbia, para ver se a mulher é virgem mesmo. Aí a sogra fica junto no quarto. Essa eu me dei o trabalho de pesquisar, diz que é isso mesmo. Essa da Minnesota, nos Estados Unidos, deixem os peixes em paz, que é proibido fazer sexo com peixe. Gente, mas quem foi criado na roça está cansado de saber que a galera faz mesmo, come ovelha, come vaca, come galinha. Eu mesma tive um colega assim fantástico que ele teve um caso de amor com a porca. A porca gostava dele, eles tinham uma relação durante anos. Gente. Na Indonésia, se masturbar é pena capital. A morte, parece. É a decapitação. Se masturbar, corta-lhe a cabeça. E não é a de baixo, não, é a de cima. Vai lá. Na China, né, aí diz que eles têm lá um bar que eles até se sentem envergonhados, porque que a coisa é solta, rola criança, rola de tudo. Aliás, tem muita coisa falando sobre o Japão, até porque esses mangás, esses hankai, essas lolicon, isso sem comentar Deep Web, né, que é aquela lá do negro da internet, que tem uns papos de escrava sexual, que aí trafica a mulherada. Se é mito, se é verdade, quem sou eu, né? Aquela história, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Que aí corta as pernas, os braços, fica só o cotoco, para poder enfiar um negócio aqui, para poder pendurar a mulher no teto. Corta a perna, corta o braço, tira a corda vocal, faz uma lobotomia, e aí ela vira enfeite para a parede. Deep Web. Escravas sexuais, pesquisem. Entende? Pega a mulher dentro desse tráfico, corta aqui, fica toquinho da perna, toquinho do braço, aí bota um negocinho aqui para botar uma argola, tira a corda vocal para a mulher não gritar, tira o lóbulo central para ela também não pirar, porque tem que ter utilidade, né? E aí ela fica exposta e vendem. Pode pesquisar, não estou falando besteira não. E aí isso aqui lá na China diz que tem lá esses entretenimentos noturnos em zonas rurais, né? Em que rola de tudo lá. Show erótico, criança. Vamos lá mais um, por favor. E aí, o outro lado, né? A ONU, a partir de 1989, ela vai entender, né, que incesto, pedofilia, que a criança merecia proteção. E aí ela institui uma norma. Mas no Brasil, um incesto, por exemplo, ele não é passível de prisão. Né? Ele não está assim totalmente... Tudo bem se você casar com seu primo, só não faz o casamento legal, se eu não muito me engano. Mais um, por favor. Aí uma outra novidade que eu encontrei nisso, eu achei muito interessante, até batemos um papo sobre isso longo, o Alessandro gastou dedo lá, valer para teclar. Que são os assexuais. Tem uma comunidade grande na internet, em Portugal, e assim, eu já conversando com alguns adolescentes cultos, tá? Adolescentes que leem, que se esforçam para ter uma reflexão. E eu já encontrei uns 2 que se declararam assexuados. Uns 2. Tá certo?
não vou entrar em meandros neurológicos, traumáticos, freudianos, não. Eles se declaram, é uma comunidade, vivem bem, obrigado. Até passou na entrevista lá, mostrou uma sexuada vivendo com outra sexuada, e né, aquelas duas deviam casar, porque de tanto que se deram bem. Então temos aí o outro lado, que são os assexuados. E as pessoas, conforme vão encontrando conhecimento, a iluminação, é como se o sexo fosse algo tão primitivo, que quando a gente vai se civilizando, a gente vai perdendo tesão. Não sei. Pode ser. Vamos lá? E aí eu trago Simone Suelene, particularmente, como uma saída disso tudo, né, um caminho, o sexo tântrico, né? Que é bem isso, que esse horizonte de conhecer, de sentir, de admirar, de perceber, de ter prazer, desenvolver a relação, sabe? Não é a coisa do isso naquilo, tchaca tchaca na buchaca. Aliás, eu desafio os homens aqui presentes para gozarem quando se masturbarem com uma parte do seu pênis, apenas, sem fazer fricção de violência. Sem isso. Façam o exercício de gozar só com a cabeça, só com o meio, só com o saco escrotal, que é muito legal, entende? Com aquela região perínea ali, entende? Por que será que a gente hoje tem tanta evidência homossexual? Será que é só hoje? Eu acho que é porque a gente pode falar sobre isso, porque sempre esteve aí, né? Sempre esteve aí. Então eu trago como alternativa, né, dentro de um olhar do sagrado que cada humano carrega quando aqui se materializa, porque nós somos um ponto. Isso aqui, meus caros, é um ponto de energia. Nós somos, em termos, não vamos entrar em questões religiosas, mas nós somos química, nós somos física. Grudou uma coisa com a outra, tinha carbono, tinha lá, daí juntou, criou a celulazinha, daí vai, junta carne, aí faz o ossinho, e a gente cresce, e aqui estamos, até falo. Olha que legal. De vez em quando dá para dar risada, de vez em quando a gente se diverte. Tá certo? Então, nós, se alguém aqui acha que é alguma coisa, além de pó, precisa repensar, né? Porque nós estamos, primeiro que nós não somos. Sujeito é, a Simone é. Simone não é nada. Simone está. Simone está. Se amanhã ou depois vocês ouvirem, a Simone se matou, matou alguém, surtou, ficou louca, coitado, ou ganhou o Nobel, não vai fazer diferença. Tudo são possibilidades. E não é porque eu aqui vos falo que eu vou dizer, estou livre delas. Capaz. Entendeu? Quem já esteve comigo a vida inteira já atravessou profundezas subterrâneas. Não é assim não, as coisas não são assim não. Alto lá, tem muita coisa dentro desse humano a ser descoberta, a ser desvendada. E quanto mais a gente investigar, mais perto do humano a gente chega. E menos zumbi a gente se torna. Tá certo? Vamos lá, mais um e o último para finalizar, eu acho. E aí eu trouxe uma citação do Jurandir Freire Costa, que é um cara muito legal, ainda vivo, está lá no Rio de Janeiro. Ele tem um livro chamado Sem Fraude Nem Favor, que é muito legal. Eu trouxe essa citação, embora falar de sexo parece que não é falar de amor, mas também nos parece que tem tudo a ver. E aí eu trago para vocês. O amor é uma crença emocional. E como toda crença, pode ser mantida, alterada, dispensada, trocada, melhorada, piorada ou abolida. E ainda ele, o amor foi inventado, assim como o fogo, a roda, o casamento, a medicina, o fabrico do pão, a arte erótica chinesa, o computador, o cuidado com o próximo, as heresias, a democracia, o nazismo, os deuses e as diversas imagens do universo. Nenhum dos seus constituintes afetivos, cognitivos ou conativos é fixo por natureza. Tudo é invencionice humana. Se o amor é visto dessa forma, quem dirá o sexo?
dentro desses conceitos apresentados, e aí eu vou finalizando essa fala com a mesma provocação que eu iniciei. Como podemos definir o que é normal? Tem um livro do Canguilhem, George Canguilhem, chamado O Normal e o Patológico. Leitura obrigatória para quem quer algum esclarecimento, viu? O Normal e o Patológico, George Canguilhem. Está vivo ainda, o cara é ótimo. Está lá na Itália, se eu não muito me engano. Né? O que a gente pode definir por ser normal? Ou como os acontecimentos referentes ao sexo, ao corpo, devem se dar? Qual que é a norma que define isso? Onde que está instituído? Vamos lá? E aí, no final, eu encerro perguntando para vocês, depois dessa prosa. E agora, José? Vocês vão embora para casa como? O que vai rolar aí dentro de vocês? Resolveu alguma coisa? Não resolveu? Trouxe inquietação? Tirou inquietação? Ou está tudo bem? Não sei. Eu espero profundamente ter colaborado para que o desenvolvimento intelectual de vocês possam dar um passinho adiante, para que vocês possam se livrar de alguns conceitos, de algumas medidas, não que não sejam boas, Deus me livre, como diria Kant, que eu tenho o céu sobre mim e a moral dentro de mim para a gente poder seguir. Essa moral é constituída a partir das nossas escolhas, dos nossos, talvez, desejos, das nossas necessidades. Então, voltemos o olhar para elas, né? Vamos largar a conta do banco um pouquinho. Como é que você pensa? Como é que você age? Você é normal? Qual é o conceito da normalidade? Onde é que se insere? Onde é que está inscrito? Cadê o manual? Vocês me tragam, por favor. Não vale trazer a Bíblia, hein? E aí, eu trago também um convite. Você trouxe aqueles folhetinhos lá da Deoniana? Eu trago para vocês o convite do curso de extensão lá na Deoniana, que é o uso do corpo e suas apropriações, onde eu pretendo abordar durante 4 meses, intensamente, dentro de um mês para cada pensador, mas é legal, a gente bate papo, são 2h30, para a gente se encontrar lá na Deoniana e dar prosseguimento para esse diálogo. Eu também atendo no Tabaeté, os meus telefones estão aqui. E quem quiser conversar, bater um papo, tem o Face também, que hoje é um mecanismo interessante, que a gente utiliza bastante. Está aí também, Skype, Face, e-mail, meu telefone. O pessoal sabe onde eu moro, entendeu? Eu sou filha da casa. E o que a gente puder colaborar, né, para o disseminamento de uma percepção mais ativa desse cotidiano que nos abarca e nos enlouquece, tá? Porque fechar os olhos para tudo que está acontecendo é uma certa hipocrisia. O problema está aí, né? O Freud chama de isso. O que é o isso? Não sei, é o isso de cada um, aquilo que acontece, né? Então tá aí. Eu agradeço profundamente a interação, a participação, a paciência, a confiança, e foi um prazer olhar para esses rostinhos lindos, acompanhar aí todo esse movimento nesse momento. Agradeço muito, muito mesmo. Um prazer. Bom, pessoal, boa noite. Ainda não terminou. Agora, quem quiser se manifestar, né, vai entrar na fase do bate-papo. E só levantar a mão e vir aqui na frente pegar o microfone. Fique à vontade. Toma posse. É uma pergunta, talvez provocação. Na atual conjuntura da humanidade, a sexualidade está em evolução ou em regressão? Então, doutor, isso é um problema sério. Como é que a gente vai falar em conceito de evolução? Vamos analisar bem, só vamos pegar o homem grego, os intelectuais gregos. Nós estamos ainda tentando entendê-los. Como é que a gente pode chamar de evolução? Talvez seja uma caminhada, né? Essa palavra evolução dá uma impressão que a gente melhorou. Mas nós hoje, nos últimos tempos, os índices de violência, que também é um tema que eu debato bastante, eles estão superiores às 2 grandes guerras, tá bom? Mata-se muito mais que se matava antes. Então, quer dizer, a gente pode dizer que há uma caminhada. Há uma caminhada
para um desenvolvimento cognitivo. Porque cada vez mais eu percebo que agora que a gente está acordando, principalmente no Brasil, agora que a gente está acordando para a coisa, parece-me que nós não podemos usar essa terminologia como um caso, e nem uma regressão também, porque eu acho que nós vivemos o nosso momento, nós fazemos com aquilo que temos. A Simone é um ter, o Paulo é um ter, o Alessandro é um ter, a Lígia, cada um de nós aqui é um artífice da própria história, né? E aí, o que vai dar? Só o tempo dirá. Isso. Não é assim tão fácil não, né? Não é assim tão fácil. Eu digo em relação, por exemplo, que foi citado aqui, as menininhas que dançam funk. A ação delas hoje é uma ação melhor ou pior do que antes? Como é que fica isso? É difícil. É legal essa análise, né, do melhor ou do pior, do bom e do ruim. Não existe nada, não existe coisa alguma nesse mundo que seja só boa ou só ruim. Absolutamente. As questões, elas podem ser boas ou ruins. Para elas, é ótimo. Aliás, Santo Agostinho dizia, não existe o mal. Somos nós que não enxergamos o bem que há nas ações. Aí você fala para mim, mas peraí, o outro mata o outro e não está fazendo mal? Claro que não. Para ele que matou foi um alívio. Ele queria matar, foi lá, matou. Acabou. Entendeu? Agora, para a menininha de 13 anos que está lá dançando funk, tá ótimo. Entendeu? O tempo que a gente perde na vida, por exemplo, curtindo a valer, não faz nada de útil, vamos dizer assim, não é bom para o pai e para a mãe que paga as contas, mas para o adolescente, para aquele adulto ali, tá ótimo, tá curtindo, tá gozando, tá feliz, não tem responsabilidade, perfeito. Aliás, se a gente pudesse, eu me atrevo a dizer que estava todo mundo curtindo numa boa. Se a gente pudesse. É que, por bem ou por mal, parece que o véu da revelação vai caindo conforme a gente vai crescendo, né? Amadurecendo. Tranquilo? Então não existe melhor ou pior, existem caminhos, existem escolhas e existem lados. Se você está pagando a conta, para você é ruim. Para quem está curtindo a valer, para quem está gastando seu dinheiro, uhul, não tem que trabalhar, não tem que me preocupar. Tá certo? Vai lá. Tá. Eu creio e quero crer que nós estejamos caminhando para talvez uma libertação de sentidos, uma libertação de significados, porque desde a fenomenologia de Russell, que a gente percebe, aliás, desde Kant, século XVI, XVII, a gente vai perceber que não é possível a gente conhecer as coisas em si. Eu não conheço essa cadeira, eu conheço apenas a representação da cadeira. Aliás, cadeira foi um nome que foi dado, um conceito de universais lá no São Tomás. Então, quer dizer, eu creio, quero crer, estou trabalhando para isso, para libertar as mentes, entendeu? Para oferecer recursos, para que a gente possa pensar num outro modelo. E destituindo gêneros. Eu creio, Simone de Beauvoir, Sartre, e muita gente aí crê também que isso foi instituído, né? Precisa ser repensado, sem dúvida nenhuma. Por favor. Boa noite. Isso. Isso. Então, essa conceituação de família já é algo pronto, né? O que é família? O que é família, gente? Entende? A gente pode partir pelo pressuposto que é uma questão sanguínea. O que é família? Então, a gente precisa entender o que é esse significado para a gente. E aí, graças a tudo que é bom, belo, justo e verdadeiro, esses conceitos estão sendo repensados. A gente tem família de 2 mulheres, de 2 homens, de uma comunidade, né? Uma comunidade que vive junto. Se depois rola suruba, se depois... O que eles fazem? Entende? Não nos importa.
E muito menos o que cada um faz com o seu corpo. O que a gente tem a ver com isso? Eu mal dou conta do meu. Vai aí, quem é que tem diarreia no meio da rua aí? Nunca teve? Quem que nunca teve uma diarreia fora de hora? Tá? Né? A gente não dá conta nem do nosso corpo, nem da minha diarreia. Quem dirá do resto? Então a gente vai se libertando daquilo que a gente acha que estava pronto. Eu acho que esse é um momento, sabe, de mudança de mentalidade. É rever aquilo que está posto. Rever o que está posto, rever significados. Porque nós somos seres de significados, de simbolismos. Entendem? A gente nem está aqui de verdade, isso aqui é tudo ilusão. O que a gente olha lá fora já aconteceu. Olha para o céu agora. Aquelas estrelinhas bonitas lá, já foi. Isso a gente olha na física, mostra que o que a gente olha lá já tem coisa de dias, semanas, sei lá, horas. A gravidade, nós estamos aqui por causa da gravidade, não estava tudo levitando. Entende? Nós somos poeira cósmica, nós somos pó. E a gente acha, porque pensa, porque tem essa capacidade, porque fala, verbaliza, diferente do animal, por enquanto. Daqui a pouco o cachorro vai estar verbalizando igual a gente verbaliza. Né? Não sei como, mas vai, porque já estão detectando, hoje já estão dando mais atenção para o cachorro do que para a criança, aí já estão detectando que o bicho tem depressão, tem ciúmes, estão percebendo as características de humanidade nele também. Entendeu? Então isso é uma redefinição, né? É uma releitura. Na verdade, a gente tem que se reinventar toda hora. Como diria Fernando Pessoa, viver não é preciso, navegar é preciso. Por quê? Vem uma onda e tchuf, cai todo mundo. E aí? Quem não souber nadar morre afogado. Entendeu? Então levanta, sacode a poeira e se reinventa. E dá a volta por cima, é isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É só para poder parecer a sua voz da gravação. Eu acho que quando a gente está falando de sexualidade, eu achei bacana a sua fala, porque ela é bem macro, assim, né? Ela olha de longe, falando sobre a existência do homem e aí a relação com a sexualidade. Mas uma coisa que talvez tenha me incomodado na sua fala, eu acho que quando a gente está tratando de sexualidade, a gente precisa, talvez, de uma diferenciação. Porque os interditos do incesto e até a própria pedofilia são coisas que talvez sejam necessárias até para que o discurso LGBT, eu digo isso porque, de certa forma, tenho trabalhado com isso nos últimos tempos, para que ele se reforce, para que ele não se confunda, né, com alguma coisa que é tipo, então tudo pode, né? Eu acho que o que acontece aí é que certa oposição à liberdade, ela pega esse discurso muito macro e vai daí usar isso contra os movimentos LGBT, né? Falar, então os homossexuais e os transexuais são todos grandes pervertidos e não sei o quê, porque é um discurso que muito facilmente pode se transformar nisso, né? Eu queria que você comentasse, não sei se você concorda. Eu acho ótima a sua fala. Como que é seu nome mesmo? Thaís, prazer. Primeiro, assim, que as coisas, elas são, esses determinantes, eles também são instituídos, né? O que as pessoas vão dizer, particularmente a minha pessoa, é um problema das pessoas. Vamos dizer, se eu sou uma LGBT, eu sou uma LGBT, de qualquer forma, né? Porque me considero bissexual, me considero humana, me considero partícipe desses movimentos. Só não vou lá, né? Porque também não é tanto assim. Agora é o seguinte, sempre vão ter determinações, sempre vão ter, mas se eu estou ali, vamos dizer assim, eu vou argumentar com aquilo que eu acho bom. Eu trouxe, sim, uma leitura bem macro, até porque é um assunto muito vasto, muito, muito vasto. E o meu trabalho, ele vai sempre nessa direção de que o sujeito possa se conhecer, que é o conhece-te a ti mesmo. E aí o conhece-te a ti mesmo, dentro da hermenêutica Foucaultiana, ele é um cuidado de si, que é grego, tá? O Foucault faz uma leitura grega disso aí, que é o Inoitsanton, que é o cuidado de si. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me cuido. E aí, não cabe muito movimento, não cabe mais pessoas. Eu estou falando de mim.
entende? E aí, o pensamento acerca de algo, vamos dizer assim, que é mais social, ele foge, nesse momento, do meu interesse até. Porque toda vez que alguém chega para mim, porque eu já quis mudar o mundo também, e já sofri imensamente por isso, porque é bem o Lao Tse mesmo, é bem o Oriente. Quer mudar o mundo? Dá 3 voltas em torno da sua casa primeiro, tá bom, meu bem? Então, enquanto eu não estiver satisfeita comigo, com as minhas coisas, assim, com as coisas que eu gostaria de ser útil para poder ensinar, porque a gente está dentro de uma utilidade, então eu gostaria de ter um uso satisfatório, né? Não ser apenas um pedaço de carne. Então, eu trabalho dentro dessa direção. Do indivíduo, não é nem hedonista, nem egoísta, é uma leitura, uma análise. Porque eu já fiz as leituras sociais. Então, hoje, para mim, primeiro se desprega do social, vai para a pessoa, conhece-te a ti mesmo, cuida de você. Aí, a partir disso, a gente vai ganhar mais força nos movimentos. Até para a gente poder estar assim muito segura, muito tranquila daquilo que a gente está defendendo. E aí que vem a crítica que vier, do jeito que vier, a gente vai combater. E pronto. Seja com uma fala amorosa, seja com uma bandeira, seja com uma lei, seja com um movimento cultural, entende? Vamos fazer movimento cultural, vamos agir. Se eu não concordo com aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou criar mecanismos para agir. Então vamos juntar todo mundo que eu conheço, vamos fazer uma carreata, vamos fazer panfletagem, vamos conversar nas escolas, entende? Aí, porque assim, somos todos humanos, as pessoas tentam, e está todo mundo buscando o que fazer, para poder se significar no mundo. Porque para eu ter significado, eu tenho que ter um que fazer, e esse que fazer é social. Porque daí eu tenho identificação, eu gosto das pessoas, eu venho no Prosa do Museu, porque eu gosto, admiro, respeito o trabalho do pessoal, e que aqui só tem gente boa, entende? Se fosse o contrário, eu nem passava na porta, fico na minha casa dormindo, ou fico na minha casa fazendo o que eu quiser, mas confortável, tá certo? Atendi? Obrigada. Por favor. Legal. Né? Talvez. Eu não penso que tenha um caminho. Você primeiro faz a sua casa, as 3 ruas da sua casa, e depois vai às ruas. Né? Eu acho que para alguns pode ser, primeiro sai às ruas, que pode ser um jeito de se conhecer. Sim, também, né? sim. E depois dá as 3 voltas para casa. Sim. Né? E isso, acho que para a sensualidade, acho que para qualquer coisa aí. Ou seja, só pensando, né? Talvez nesse pensar mais amplo, nessa forma de desmistificar, também não ter um só caminho, um só processo. Perfeito, perfeito. E alguns podem, junto aos movimentos, Isso. sozinhos. Ou pode se afundar também, viu? Pode se descobrir ou pode se afundar. Porque um movimento é capaz de destruir a outra pessoa. Sim, sim, sim. Perfeito. Não, por isso que eu disse que o caminho é Simone Soilene, é simoniano, né? É um olhar muito particular, mas eu agradeço mesmo, é isso mesmo. São vários caminhos, a gente escolhe, a gente descobre, a gente se reinventa, agradeço mesmo, porque é por aí a coisa, né? Então a Simone escolheu esse caminho, mas tem muitos outros. E tanto um quanto o outro. Freud diz assim, que lógico que a gente quase não concorda, mas é um fato, contra fato não há argumento. Freud diz assim, que o homem é um projeto fadado ao fracasso, posto que morre. Durma com barulho desse. Pessoal, vamos ficar à vontade, hein? Vamos falar. Tá bom? É finito? Satisfeitos estamos? Então vamos tomar um cafezinho, vamos admirar aí a fotografias, vamos passar agora para o pessoal do Prosa no Museu. Agradeço mesmo, foi um prazer. Com licença. Pessoal, muito obrigado por todos que ficaram aqui. Obrigado a Simone pela oportunidade incrível do bate-papo que a gente teve hoje, a participação do público também.
E a gente só vai agora abrir o sorteio do livro, né?